Oi, 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 rapaziada. 11 contra 11 em campo para mais um podcast da 11 FM, podcast aqui da página. Estou aqui com o Lucas Azevedo, integrante da 11, para falar com a gente hoje, trocar uma ideia. Fala aí, Lucas. Dá um alô. Fala, Luquinha, fala todo mundo que está ouvindo a gente. É um prazer estar aqui mais uma vez para falar com todo mundo, para manifestar uma opinião acerca de um tema na nossa 11 FM. É um tema polêmico, mas que eu acho que a gente que deve ser abordado. Sim, um prazer estar participando, mas um tema não prazeroso, né? Um tema difícil, mas necessário que a gente tem que abordar. Infelizmente, essas coisas aconteceram e a gente sabe que é papel da imprensa falar, tocar no assunto, conscientizar as pessoas sobre o tema, né? A imprensa que tem cumprido um papel importantíssimo nas denúncias de violência contra a mulher aí dos casos dos jogadores do futebol brasileiro. A gente sabe que, infelizmente, tem alguns casos recentemente e, principalmente no caso do Robinho, que foi o mais recente, a gente viu, né, Lucas, a força que tem a opinião popular e a imprensa de botar a luz sobre o assunto e fazer as pessoas pensarem, fazer as pessoas pressionarem o clube, e acabou que no final das contas o Santos voltou atrás, né? É importantíssimo a imprensa estar sempre falando, estar sempre mostrando quando as coisas erradas acontecem. De fato, eu concordo. A imprensa está no papel. Eu queria deixar aqui antes que a gente sempre, na 11 tenta sempre dar lugar de fala para as mulheres, que são as mais atacadas por esse mal, mas aqui a gente também está para se posicionar como humanos, né? Porque o que está acontecendo, eu acho que já ultrapassou todos os limites, e eu acho que a imprensa chegou no seu limite também e mostrou sua força nesse final de semana, desde que começou a especulação da volta do Robinho, a concretização da volta do Robinho e todos os pós que o Robinho podia ter estreado na última semana, talvez não tenha estreado por questões físicas, a gente não sabe. Ele está inscrito, acho que desde a terça ou quarta-feira passada, então assim, você teve um jogo aí antes da suspensão no contrato dele. Então a imprensa teve um papel muito importante de martelar, de mostrar o que estava acontecendo, de mostrar que o que estava acontecendo, perdão, era errado, e no final das contas se comprovou que estava errado mesmo, e não só o não só o Santos desistiu, mas como foi pressionado. Talvez a postura do Santos não tenha sido a melhor desde o início, nem no final, mas eu acho que a imprensa cumpriu bem seu papel, aquele lance do quarto poder da democracia, e é isso. A gente foi democrático, todo mundo martelou, mostrando opinião, mostrando que aquilo estava errado, que não era o momento do Santos tentar contar com o Robinho, e que o futebol não pode estar acima de questões da vida, não pode estar em cima de questões humanas que firam a quem quer que seja, né? Você falou muito bem da questão da imprensa, mas a gente viu também um apelo popular muito grande, né? As pessoas não aceitando, as pessoas mostrando a repúdia à atitude do Santos, do Robinho, é claro, né? Mas do Santos também, de estar fechando os olhos para a condenação do Robinho e tentando repatriá-lo. E você acha que hoje em dia, com tudo que a gente vem passando, com todas as etapas que a gente vem quebrando com relação a feminismo, com relação a machismo, com todas essas pautas que têm sido cada vez mais discutidas na sociedade, você acha que está chegando, essa onda está chegando no futebol? As pessoas estão mais conscientes e menos tolerantes a situações que firam esses movimentos? Assim, em primeiro lugar, eu achei o Robinho acabou dando uma entrevista para o UOL que eu achei no mínimo constrangedora, que não foi uma entrevista Horrorosa. de fato, né? Os assessores dele falavam mais que ele, os advogados falavam você não pode falar isso, você não pode falar aquilo, então a entrevista ficou mais as perguntas que os entrevistadores queriam fazer e o Robinho não respondendo, né? Mas acho que sim, acho que o movimento de como um todo no Brasil funcionou, mas eu acho que ainda somos muito atrasados no futebol. A gente volta a repetir que o futebol aqui no Brasil talvez não se entenda como classe, não só futebol, mas com várias questões no Brasil, mas não se entende como classe, jogadores não se apoiam,
você não tem sindicatos, você não tem todo esse lance forte de um trabalho de verdade. Você não tem uma liga no Brasil, né? A gente fala isso, você não tem uma liga no Brasil. Mas nesse caso específico, apesar de não ter manifestação de nenhum jogador de fato, a gente teve um apelo popular, uma opinião pública muito contrária à volta do Robinho, né? Por mais que tenha um ou outro que não dá nem para mencionar o que essas pessoas falavam, comparavam e tal, a favor da volta do Robinho, mas a galera contra foi em massa, pesou muito, e você viu os patrocinadores, né, não só por questões morais, talvez também por questões econômicas, mas isso é já um outro assunto. Os patrocinadores se comoveram disso, né? Talvez por ver ali que seria um marketing negativo, mas mas também às vezes pela moral, independente do caminho, o final convergiu para fazerem a pressão para que o Robinho saísse, né? E acho que isso mostra um ponto positivo, apesar de ter outros casos muito lamentáveis no futebol brasileiro. Isso mostra que a gente tem força e que a galera da opinião pública, assim como a imprensa, tem força para mostrar absurdos que acontecem no futebol e que o futebol brasileiro não pode se achar acima de qualquer coisa. Você tocou num ponto importante aí, quando você disse que os patrocinadores também tiveram posição importante, nesse caso específico do Robinho, que a gente está falando agora, de se posicionar, né? A gente viu que logo no começo as pessoas começaram a marcar os patrocinadores nas redes sociais. E aí, o que vocês acham? Pô, vocês vão associar a marca a um jogador condenado por estupro? Vocês vão se associar a isso, né? Vocês estão apoiando isso? E a virada no comportamento do Santos, o que mudou realmente a história, foi a força dos patrocinadores, né? Porque a gente outros não voltou atrás por questão ideológica, isso está errado e a gente não admite isso no Santos e a gente vai mudar. O Santos mudou simplesmente porque o Santos ia perder todos os patrocinadores e um time hoje de futebol no Brasil no mundo, não se sustenta sem todos os seus patrocinadores, do dia para a noite. Então, a gente tem que frisar aqui que o Santos foi péssimo em todas as etapas, né? E acabou fazendo o certo no final das contas, mas porque estava com a faca no pescoço, né? O Santos, entre a moral e o dinheiro, o Santos escolheu o dinheiro em todas as etapas, infelizmente, né? Eu tenho certeza que o torcedor santista não tem orgulho nenhum de tudo isso que o Santos fez. E, no fim das contas, ficou refém dos patrocinadores e teve que abrir mão do Robinho. Foi mais ou menos por aí, né? Sim, sim. Teve um tweet do Beckler, inclusive o Marcelo Beckler é um ótimo jornalista, né? A gente acompanha bastante e ele acerta até aí. Ele falou: o que o Santos fez foi melhor que nada, mas só isso. Tipo, mas nem precisaria ter sido melhor que nada se o Santos não tivesse contratado o Robinho, né? Tentado contratar o Robinho, né? Eu, inclusive, acho que é, assim, uma afronta a postura do Santos. Desde o início da contratação até a maneira como se posicionou em todas as etapas da contratação, em todas as etapas do pós-contratação, é ridículo. O Santos Futebol Clube, como um dos maiores, se não o maior clube do futebol brasileiro em questão de história, em questão de importância para o futebol, e fazer uma coisa dessa, essa altura do campeonato, manchar a imagem do Santos, não faz sentido. Claro que a gente não está falando aqui do Santos, a gente está falando da diretoria do Santos, porque o Santos é administrado por pessoas que estejam naquele mandato, que acabaram de tirar um diretor por uma crise política, né? Um presidente, perdão, por uma crise política absurda. Acabou que agora entra um novo presidente e faz um absurdo maior ainda, né? A gente teve até a galera do Conselho do Santos dizendo que a contratação poderia ser barrada no Conselho. A gente teve um monte de problemas aí políticos, a gente teve um monte de problemas, como você disse, morais. Morais foram os maiores. O Santos não soube agir. E, assim, para recompensar o problema que eles tiveram aí, né? O problema que eles causaram aí, esse dano moral à imagem, vai demorar bastante tempo, vai exigir uma série de retratações, porque o Santos foi muito mal nessa, não combinou com a grandeza do Santos, não precisava. O Robinho, eu costumo falar, né? Estou falando aqui que não precisava, mas não precisava mesmo. Nesse sentido,
do seguinte, se fosse o Messi, já estaria 100% errado. Mas não, é o Robinho com 36 anos. Não, não é nenhum retorno técnico, não tem uma justificativa plausível que para o Robinho estar sendo negociado com o Santos. Parece que o Santos fez isso para justamente incitar esse rebuliço todo que deu. Parece que o Santos fez isso para ter mídia negativa, porque não tem uma explicação. Não era o Neymar voltando para o Santos com o caso da Nagila. Era o Robinho condenado por estupro coletivo para mais de 9 anos de cadeia. Ele não está sendo denunciado. Ele foi condenado. E a gente está tendo que discutir isso ainda, sabe? Então parece que o Santos fez isso só para afrontar mesmo. Sim, a atitude do Santos foi péssima, não tem como outra posição se não concordar com o que você disse, mas o Santos não está sozinho nessa de fechar o olho por uma questão extracampo, fechar o olho para alguém que agrediu uma mulher, fechar o olho para alguém que estuprou uma mulher, em troca do retorno técnico, né? Aqui no Brasil, logo depois do caso do Robinho, a gente tomou ciência do caso do atacante do Red Bull também, o Wesley Piontek, que também está condenado 1 ano e 4 meses de regime aberto por lesão corporal contra sua ex-namorada. Tem o caso do Jean, né? Que aí a gente tem dois lados. Tem o lado do São Paulo, que foi bem quando ele foi preso nos Estados Unidos por agredir a namorada, rescindiu o contrato dele, e o caso do Atlético Goianiense, que se aproveitou, né, dessa situação e foi lá e contratou ele, assim como o Santos estaria fazendo dessa vez, né, fingindo que não viu, fingindo que não aconteceu e contratando o jogador. E então, assim, o caso do Robinho não é o único dos times que deixam de lado os valores morais por um retorno técnico dentro de campo. A gente tem o caso do Bruno também, né, que talvez seja o mais emblemático, mais famoso, né, de um jogador que foi preso por conta do assassinato da Elisa. Então, infelizmente, o Santos fez isso agora, mas não é só o Santos, né, Lucas? Não é só o Santos, e isso já casa com. Você falou de moral, e eu acho que moral é a palavra, né? A ética no futebol tá bastante defasada nesses últimos tempos. A gente tem visto muitas associações, eu acho que, cara, quatro, a gente já contar quatro e parar para pensar quantas vezes isso foi no passado, quando essa voz que as mulheres têm hoje não estava sendo tão ouvida. E quantas vezes isso já não aconteceu no futebol e no futebol brasileiro. Agora as mulheres estão sendo ouvidas, que estão se posicionando. Você tem quatro times aí, você tem três pelo menos da Série A. Você está falando do Santos, do Bragantino, do Atlético Goianiense. E você tem também o caso do Bruno. O caso do Bruno, para mim, é absurdo, assim como do Robinho. Todos os casos são absurdos, que violência contra a mulher é uma coisa absurda, tem que se denunciar toda hora, tem que se bater esse martelo. Mas o deles ultrapassou já só a violência e passou para já a morte, o outro passou para estupro. Então, assim, você está falando de casos muito delicados e que não envolvem só a questão tipo, de perdão, não envolvem só sentença, assim como o caso do próprio jogador do Bragantino, Wesley, que você falou aí. Ele está em regime aberto, mas ele está em regime aberto atuando por um grande clube, ganhando um salário milionário. Ele está em regime aberto sendo ídolo, porque se ele vier amanhã a fazer 3 gols do Bragantino a cada rodada e fizer um hat-trick por rodada e livrar o Bragantino do rebaixamento e levar para a Libertadores, ele vai ter uma estátua no clube, em vez de ser depreciado por ter agido em violência contra a mulher. O Jean é a mesma coisa, que era um bom goleiro, surgiu no Bahia, estava no São Paulo ali, tá? Mas condenado, tipo, também fora do Brasil, um caso semelhante ao do Robinho, condenado também fora do Brasil. O em flagrante fora do Brasil ainda não foi condenado, essa informação não sei, mas o fato é que ele também cometeu um crime e agora ele está no Atlético Goianiense aí, está fazendo até gol ele fez outro dia, e a torcida do Atlético Goianiense está mais importada, está importando mais, não sei a torcida, mas tem alguns torcedores, né, digamos assim, estão importando mais que ele faça o gol do que se posicionar contra o Atlético Goianiense, ter contratado um goleiro que
tá nesse imbróglio jurídico. Então, assim, os times não estão se importando em manchar a sua marca. Só que, cara, essas manchas, elas não são passageiras, sabe? Essas são manchas que vão ficar pro resto da história do clube. Talvez no futuro, a gente vislumbrando um futuro melhor, a gente chegue à conclusão de, caraca, olha que absurdo que é isso. E, sabe, acho que a gente já tem que chegar a essa conclusão desde agora. Mas todo mundo tem que chegar a essa conclusão desde agora. Não sou eu, não é você. É o cara que é o diretor do Atlético Goianiense, é o cara que é o 01 do futebol, do Bragantino. Ainda mais o Bragantino, que você vê como é que é completamente ridículo. É um clube que está querendo se posicionar como um clube que quer fazer diferente no Brasil. Então, assim, o caso do Bruno e o caso do Robinho, eu acho que eles já ultrapassam a barreira da violência, eles já vão para o crime hediondo, eles já vão para todo um decorrer de uma violência contra a mulher que é toda estrutural, mas ela é estrutural e não só estrutural, ela é tudo, né? É uma violência simbólica, é uma violência de todos os tipos que não pode ser tolerado. Então, assim, o futebol não está acima da vida, o futebol não está acima desses absurdos. Se é absurdo, não tem que estar no futebol. O futebol é um meio midiático, é um meio que dá um palco muito grande para as pessoas. E se elas cometeram um crime, esse palco não pode ser porque elas estão jogando bem ou porque tem retorno técnico. O palco tem que ser para elas estarem ali respondendo pelos crimes. Entendeu? Essa é a minha visão. E eu assino embaixo. A gente luta tanto, a gente... Tudo que a humanidade tem caminhado, né, para ser mais justa, para ser mais igual entre homens, mulheres, pretos, brancos, homossexuais, heterossexuais, tudo isso a humanidade tem caminhado e o futebol tem que acompanhar. O futebol não pode ser uma célula independente da sociedade. O futebol é parte da sociedade e tem que respeitar as regras que a elas são impostas. Então, se o cara é condenado, se o cara cometeu um crime, cometeu uma violência contra a mulher, se isso não é aceito pela sociedade, isso não é aceito mais, as pessoas não aceitam mais, ainda bem que as pessoas não aceitam mais. Quer falar alguma coisa? Sim, só para complementar, que a gente já está chegando aqui no encerramento do episódio de hoje, só para complementar que o que eu estou falando, a gente sabe que juridicamente todos os clubes estão resguardados. Tanto o Santos estava, quanto o Bragantino, quanto o time que acolheu o Bruno, quanto o Atlético Goianiense com o Jean. Só que o que eu estou dizendo é que o futebol entrou numa esfera de ser uma explosão para o Brasil, é uma explosão de consumo. A gente consome muito futebol no Brasil. Então, a gente tem diversos formadores de opinião no futebol, a gente tem diversos ídolos, né, no conceito do ídolo no futebol. E você estar idealizando ou idolizando, dando status de ídolo para essas pessoas é ruim, entendeu? Então, é isso que eu tô falando, é inaceitável. Não estou discutindo com nenhuma pessoa que venha falar que, mas vocês estão falando isso, mas é, ele tem o direito de estar ali, ele tem o direito de trabalhar, ele tem o direito, por exemplo, o Bruno de ser ressocializado, mas assim, você não tem o direito de dar status de ídolo para essa pessoa e esquecer tudo que ela fez, porque ela está te dando um retorno técnico e está te dando uma felicidade efêmera, digamos assim, de estar vendo seu time ganhar, entendeu? Exatamente. Nem tudo que é legal é legítimo e tem coisas que a gente não pode negociar, né? Tem coisas que não são negociáveis, você não pode se esquecer, porque naquele momento está sendo vantajoso para você, está sendo bom para você. Enfim, que a gente veja cada vez mais os clubes se posicionando como o São Paulo fez, né, que não tolerou o caso de violência do Jean, que a gente veja os clubes cada vez mais ouvindo o que a torcida tem a dizer, ouvindo o que a sociedade tem a dizer. Eu tenho certeza que eles vão entender que isso é coisa que não faz mais parte da sociedade, não é mais aceito na sociedade e nem no futebol. Então, aqui fica a nossa repúdia a toda a violência contra a mulher, todo caso de, seja no futebol, isso é uma coisa uma barbaridade que a gente tem que apoiar as mulheres mais realidade para que isso não seja mais parte da nossa sociedade. E assim a gente se encerra, assim a gente termina esse episódio. Vamos lembrar todos os ouvintes
a seguirem a gente em todas as redes sociais, Instagram, Facebook, Twitter, YouTube, estamos em toda parte, tem a Liga no Cartola. E é isso, rapaziada. É sempre um prazer trocar essa ideia com vocês. A gente se vê na próxima segunda.